Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Sexta de Consciência. Hoje com um tema que toda a gente conhece e muito se fala nas redes sociais, que é viver no automático. Não é? Viver no automático. O que é isto, viver no automático? É viver sem dar conta da vida. Nada mais é do que isto. É viver sem dar conta pela vida estar a passar. E hoje vamos falar muito sobre isso. Estas sextas de consciência, eu decidi trazer aqui mais uma novidade. Vocês sabem como eu sou. Então eu decidi que todas as sextas irei trazer uma sugestão de rotina com os nossos produtos, para vos ajudar aqui a criar bons hábitos, hábitos saudáveis e também a conhecer e a ir memorizando certos produtos, porque acho que a melhor forma de nós conseguirmos cuidar do nosso bem-estar é desta forma mesmo, sabendo como implementar certas coisas na nossa rotina que mudam o nosso bem-estar. E é aqui que entra exatamente a nossa conversa. Porquê? Ai, peraí, que isto hoje está-me a desaparecer tudo. Porquê é que entra aqui? Muitas de nós vivemos, eu nunca, em modo automático. Acordamos e vamos fazer as coisas e nem damos conta daquilo que vamos fazer. A verdade é esta. Quem é que nunca disse, já fiz aquilo? Já nem me lembrava que tinha feito aquilo. Coisas simples do dia a dia, como, já lavei a cara. Não, então. Eu posso-vos dizer que uma vez, para vocês verem como isto é o cérebro é algo incrível. Eu baquilhei-me e depois tive que ir à casa de banho para ir buscar qualquer coisa e lavei a cara. Ou seja, desmaquilhei-me toda. Não é verdade? Isto já me aconteceu. Eu disse assim, pá, o que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer? E também já me aconteceu o contrário, sair do banho e estar entretida na conversa com o meu marido ou com a minha filha, já nem me recordo, e estou a dar o creme da cara, dou o creme da cara, dou o Hierapom, dou tudo, e depois, em vez de deixar aquilo secar, o que é que eu faço? Fui buscar o corretor de olheiras, para pôr o corretor de olheiras para ir dormir, Quem nunca levou a xícara do café da manhã para a casa de banho que se acuse. não é? E isto é o automático. Isto é o típico automático. Nós não damos conta que estamos a fazer as coisas no automático. O cérebro não está a pensar, a gastar energia. Porque ele faz o quê? Ele quer que nós não gastemos energia. Então ele faz tudo aquilo que para ele é a rotina. Então é aqui que nós temos que parar e perceber que não é sobre encontrar uma perfeição, não é nada disso, mas é sobre implementar rotinas saudáveis no nosso dia a dia e que nos tragam para o momento presente. Isso é extremamente importante. Portanto, a grande consciência deste encontro é vocês entenderem que a rotina se cria todos os dias, porque o nosso cérebro aprende por repetição e que eu posso ir implementando gradualmente práticas saudáveis no meu dia a dia para mudar o meu estilo de vida, para mudar a minha mente, para mudar as minhas emoções, porque tudo é uma mudança. Quando eu começo a mudar a minha rotina, começam mudanças a acontecer. Hoje eu queria que vocês ganhassem consciência de como é que vocês têm vivido. Quando param e perguntam como está o meu corpo, como é que está o vosso corpo? Como é que o vosso corpo vos responde? O vosso corpo está bem? Está mal? Há um desconforto aqui? Há uma dor ali? Como é que está o vosso corpo? Porque isto é parar para olhar, que é aquilo que nós raramente fazemos. Então, aqui, parar para olhar é como é que está o meu corpo. Este é o primeiro ponto que vamos fazer hoje. Dói-me alguma coisa? Sinto-me saudável? Sinto-me energizada? Sinto-me com vitalidade? Vão apontando onde vocês quiserem, vão memorizando, mas deixem que o vosso corpo responda, porque o vosso corpo vai responder. Ele responde diariamente. Nós é que fingimos a sua resposta, que nós estamos a ver a resposta, mas ele vai dando sinais. E um dos maiores sinais que o corpo dá é exatamente o colocar-nos em posições muitas vezes desagradáveis para nós e ele vai dando sinais de dor, vai dando sinais de fadiga, vai dando sinais e lá na frente vem a doença, que é a que nós chamamos de somatização. E a vossa energia? Como é que está a vossa energia? Será que a vossa energia anda boa?
Será que a vossa energia anda densa? Será que eu culpo os outros pela minha energia, mas afinal eu é que tenho aqui deixado os pensamentos serem intrusivos, as emoções mais negativas? Este é o descer à terra, eu entender o meu corpo, a minha energia, como é que eu estou? Como é que está a minha casa? Quando eu olho para a minha casa, como é que está a minha casa? Minha casa está organizada? Está a acumular coisas? Estou há X tempo para levar algo para a doação, para levar algo para a costureira, para levar algo para a lavandaria, para fazer uma escolha em algo? Como é que está a minha casa? Como é que estão as minhas emoções? Será que eu ando mais deprimida? Será que eu ando alegre? Eu tenho parado para me perguntar como é que estão as minhas emoções e ouvir verdadeiramente as minhas emoções? Como é que está a minha relação comigo? Será que eu evito parar para não ter que olhar para a dor que grita dentro de mim? Evito olhar para mim para não ter que olhar para aquele trauma, para aquele medo, para aquela situação que me está a tirar o desconforto. Então eu prefiro o automático, porque assim não penso e não sofro. É uma ilusão de que não estamos a sofrer, mas estamos. Estamos é a sofrer por dentro e a somatizar doenças. Mas estamos a sofrer. Como é que está a minha liberdade? Será que eu me sinto livre? Ou eu sinto-me presa nos meus pensamentos, nas minhas emoções, na minha casa? Porque nós podemos ter uma casa bonita, uma família que amamos, um trabalho, estar tudo bem por fora e ainda assim eu estar completamente desligada de mim. E muitas vidas andam assim no automático, só com o que está fora e criando a ilusão de que está tudo bem. E depois, quando chega a somatização, a pessoa diz: Não sei como é que isto aconteceu. Mas há sinais que foram dados antes, sinais que nós fomos ignorando pelo piloto automático. Eu fui ignorando que não queria olhar. Quando vivemos no automático, nós deixamos de ter escolhas. Nós não escolhemos. Nós agarramos nas coisas. Nós pensamos que estamos a fazer escolhas, mas não estamos. Nós levantamos, fazemos aquilo que fazemos sempre, nós pegamos na nossa escova, nós fazemos tudo igual. Nós vamos, comemos, muitas das vezes, eu que não estou ao pequeno almoço, mas muitas das vezes comemos sempre o mesmo pequeno almoço, é o automático a viver. Nós não nos preocupamos em fazer outro tipo de escolhas, uma escolha mais saudável, porque é o mais prático, é aquilo que eu já estou habituada a fazer e sai mais rápido. A ilusão. Quem nunca ouviu dizer assim, eu até gostava de comer mais saudável, mas não tenho tempo para cozinhar. Mas cozinha-se as outras coisas. Então, se cozinha as outras coisas, também se cozinha o saudável. Mas é aquela ilusão de que não tenho tempo. É o automático, quer dizer, é mais fácil que já estás habituado a fazer. Então, o automático é apenas reagir à vida. Reagimos ao despertador que toca, eu deixei, eu não tenho, não uso despertador. Reagimos às mensagens, reagimos às necessidades dos outros, reagimos ao cansaço, reagimos à culpa. Reagimos às urgências, apagando fogos aqui, apagando fogos ali, a urgência. Estamos a reagir à vida. E estas perguntas que eu vos fiz agora é para vocês não reagirem, mas perceberem os sinais. Existe cansaço? Existe irritabilidade? Existe ansiedade? Existe falta de energia? Será que o sono anda desregulado? Será que eu ando com a sensação de peso, de sobrecarga? Só me questionando e parando para este questionamento eu consigo ouvir-me. O nosso corpo não está contra nós. Ele está a chamar-nos de volta a nós. É diferente.
Porque o que as pessoas chamam, eu sou assim. Não, não és. Tu tens essa personalidade que foi criada em cima das crenças, dos traumas e das defesas que tiveste de criar. Mas a tua essência é mais profunda, é mais pura, não tem pressa, não tem ansiedade. Muitas de vocês são ou já foram a mulher que cuida de todos. De todos. Dos filhos, do marido, dos pais, da casa, da equipa, dos clientes, da família toda, as emoções da amiga, as emoções do amigo, as expectativas dos outros, a gente cuida de todos. Mas quando chega a vez de parar e cuidarmos de nós adiamos. Agora não tenho tempo, fica para amanhã, depois vejo isto, agora não dá. Eu queria mudar, mas a verdade é que agora não me dá jeito. Eu queria fazer esse investimento, mas agora não consigo. Eu quero mudar hábitos, mas agora está difícil. Vai-se adiando. Até ao dia em que o corpo nos obriga a parar. Eu passei por isso. Eu fui adiando sempre, o deixar de fumar. Eu comecei a fumar muito cedo. E durante a gravidez eu parava de fumar, mas como o meu marido fumava, depois de deixar de amamentar, retomava sempre. Começar. Claro que já não fumava aquilo que fumava na adolescência, mas fumava. E estava sempre a dizer ao meu marido: a espiritualidade anda-me a dizer que nós temos que deixar. A espiritualidade anda-me a dizer, eu fui reduzindo, o meu marido nem tanto, eu fui reduzindo, reduzindo, fumava 3, 5 cigarros, mas não deixava. Não deixava. E a espiritualidade continuava-me a alertar que eu tinha que deixar, que eu tinha que deixar. E o que é que aconteceu? Há 2 anos, numa consulta de rotina, num exame que eu nunca tinha feito, aos pulmões, é-me diagnosticado o efizema pulmonar. E naquela noite, veio por e-mail, foi num domingo à noite, veio por e-mail o relatório, e naquela noite eu tinha acabado de fumar o último cigarro a seguir ao jantar e eu nunca mais toquei no cigarro. Naquele momento que eu recebi um diagnóstico. Então eu não poderia ter feito isso antes? Poderia. Não fiz porque não decidi, vivi no automático. Eu não decidi. Eu deixei as coisas irem andando. Mas também não é fácil porque o teu marido fumava. Era uma desculpa que eu arranjava. Isso são desculpas. Lembra-se, autorresponsabilidade. Isso era só uma mera desculpa que eu arranjava. Porque assim não me carregava tanta responsabilidade daquilo que eu estava a fazer. Vocês não sabem, mas tudo o que é vícios na parte espiritual é considerado suicídio. Suicídio lento, mas suicídio. Tudo aquilo que fazemos na parte espiritual. E eu sabia disso. Mas mesmo assim era mais forte do que eu. Então, quando vem um diagnóstico, normalmente a gente para. Só que nós poderíamos ter parado antes. Seja com os sinais que o corpo nos foi dando ou com os sinais que a espiritualidade nos foi enviando para parar, para descansar, para olhar para aquilo. Porquê? Porque eu já treinava, eu já fazia jejum, eu já tinha uma boa alimentação, mas eu não largava. Reduzi, mas não largava. Então continuava sempre ali. E não havia a necessidade. Só que o que é que o cigarro faz? O cigarro aquece o pulmão. O pulmão é onde nós temos a tristeza. O cigarro dá a sensação de acolhimento. Ele acolhe. E o começar a fumar muito cedo vem exatamente pelo acolhimento que eu não tive do meu pai. Então aquele foi o meu acolhimento. A tristeza, uma tristeza que nunca foi expressada, foi sempre ignorada por mim, mas ela foi sempre mantendo ao longo e longo e longo da minha vida, até ao diagnóstico chegar, até vir a bomba. E a bomba levou-me à cama de 3 dias porque não sabia lidar com a informação, até porque vem por e-mail, não temos a quem fazer perguntas, não temos onde encontrar respostas e não sabemos exatamente o que é que vai acontecer e o que é aquilo. É aí que nós temos que começar a olhar.
e começar a olhar para a parte de olhar para nós antes da torre vir. Quem conhece o tarot sabe o que eu quero dizer. Antes de vir o abalo das estruturas. Porque, acreditem, vai ser sempre mais fácil antes. Porque depois eu vou ter que lidar com outra dor, que é a dor daquilo que eu acabei de descobrir. Uma mulher que se abandona, mesmo que seja em pequena percentagem, porque, como eu vos disse, já treinava, já comia bem, já fazia jejum, está a sobreviver. Há algo que ela ainda não quer olhar para curar. E a verdadeira força vem exatamente quando eu percebo que cuidar de mim não é um egoísmo. Há muita gente que ainda está, eu não posso fazer porque tenho os meus filhos, eu não posso só pensar em mim porque tenho os meus pais, eu não posso. Cuidar de nós não é egoísmo, porque só nós conseguimos identificar o que está a acontecer connosco. Só nós conseguimos parar e perguntar o que é que se passa comigo. E vem a resposta, o corpo fala, a emoção fala, vem. Se nós fecharmos os olhos, nós conseguimos sentir em que parte do nosso corpo está a tensão. Porque há sempre uma parte do nosso corpo que está tensa, que é onde está acumulada lá a emoção. E nós conseguimos ver. Não precisamos de grandes mediunidades, de ferramentas, de técnicas, nada. Basta fechar os olhos e escutar o corpo. E nós vamos dizer: estou com uma tensão aqui, estou com uma tensão ali. Nós conseguimos identificar. Só que nós não queremos. Dá trabalho. E vai-me pôr de frente para uma dor que eu estou a evitar e estou a fingir que ela não está lá. Então é aqui que eu hoje quero também que vocês comecem a fazer pequenas escolhas, e todas as semanas vamos trabalhar uma escolha que vai começar a mudar os vossos hábitos. Muitas de nós achamos que para fazer uma mudança precisamos mudar logo a vida toda de uma vez, de pernas para o ar. Não é assim que começam. Porque se começar assim, nem nós temos arcabouço para aguentar uma mudança. Tem que ser gradual, né? Então, eu quero que comecem aqui com uma rotina bastante simples, que algumas de vocês, que eu estou a ver aqui, algumas já fazem, que é, de manhã, o copo de água morna com a gotinha do limão. Parece um ritual simples e quase que insignificante. Há um bocadinho de água morna com uma gota de limão. Mas esse ritual vai começar a mudar a vossa vida. Ele vai começar a cuidar de vocês. O limão, para além de organizar a nossa mente e sustentar o presente, trazer-nos para o presente, ele vai desintoxicar aqui o nosso fígado. Então, ao desintoxicar o nosso fígado, ele vai desintoxicar o nosso corpo. E a verdade é que, por muito que tentemos ter uma alimentação equilibrada e uma alimentação mais saudável possível, aquilo que consumimos já não é aquilo que consumíamos há 20 anos atrás. Infelizmente. Mas já não é. Então, é muito importante que eu comece a criar pequenos hábitos. O hábito aqui da água morna com limão é um hábito simples e que inicialmente pode ser feito sem interromper nada na vossa vida. Só que cada vez que eu for beber a água, eu vou-me obrigar a vir para o momento presente. Porque eu vou ter que me lembrar de fazer. Então eu corto ali um bocadinho o piloto automático da manhã. Porque eu tenho que o fazer em jejum. E eu vou começar a ver, se eu não faço em jejum e vou logo tomar o pequeno almoço, eu vou-me aperceber, poxa, eu realmente ando no piloto automático. Tinha que fazer isto e não fiz. Aqui em casa, muitas das vezes o que nós tivemos, e que hoje já faz parte, o óleo essencial de limão fica na cozinha. Porque o facto de ele não estar lá fazia com que muitas vezes nós nem nos lembrássemos dele. Então, como ele agora está lá, não há o esquecimento, porque ele está lá. Eu já não preciso ir buscá-lo, porque ele agora faz parte daquele.
daquele módulo da casa. Ele fica lá para eu utilizar ali, porque é ali que eu bebo a água morna, é ali que ele fica. Isto facilita, porque o cérebro vai sempre tentar nos sabotar para levar àquilo que precisamos que já fazíamos anteriormente. A Marília diz, e raspar a língua? Sim, raspar a língua também é uma das coisas que devemos fazer antes de tomar qualquer coisa. Antes de tomar água, antes de tomar, é o raspar a língua. Devemos fazer também a raspagem da língua. Há utensílios próprios, há inox, o meu é inox, mas também há de outras formas. Isso é fundamental, porque quando estamos a dormir, nós começamos a libertar algumas toxinas que vão ficar na língua e é fundamental haver aqui esta raspagem. Não tenho o utensílio especial para fazer. Faço ou com a escova de dentes ou com uma colher. Com uma colher também dá para fazer. E é até mais eficaz porque nem todas as escovas de dentes têm a parte de trás para fazer e a própria escova de dentes não tem força suficiente para ir mais a fundo. Então, é muito importante vocês tomarem aqui, começarem com este pequeno ritual de tomar a água com limão. Tenho bebido com água natural, tem diferença? Não tem diferença, podes beber com água natural. O que é que faz a água morna? A água morna ajuda aqui também a facilitar a digestão ao longo do dia, porque ela vai aquecer o fogo do estômago, isto pela medicina tradicional chinesa. Ao mesmo tempo, para quem tem prisão de ventre ou problemas dos intestinos, a água morna é como se fosse um lubrificante que vai também para os intestinos. Os chineses não bebem nada às refeições porque trava a digestão e é um facto, mas tomam água morna antes da refeição para facilitar a digestão e para facilitar aqui toda a parte do intestino. Portanto, a água morna vem mais aqui nesse sentido que nós conseguimos. Há também que podem colocar, a quem não goste, de um bocadinho de óleo de coco bio para facilitar aqui as moléculas do óleo, juntamente com o óleo de coco, o óleo de limão e o óleo de coco ser melhor absorvido pelo organismo, porque a verdade é que a água não se mistura com o óleo, e aqui se houver o óleo de coco é mais fácil aqui também a absorção do nosso organismo, mas há pessoas que não gostam. Não gostam do sabor do óleo de coco. Eu sinceramente não sinto, porque também o bocadinho que coloco é muito pouco, portanto não sinto e também não tenho problema, mas também facilita bastante. Aqui também facilita bastante, e é um ritual que também vocês podem implementar ou testar, que é, mesmo passando o raspador de linha, fazer bochechos com óleo de coco. Vocês vão sentir muita diferença no vosso hálito, nos vossos dentes, nas vossas gengivas, porque é boceja com o óleo de coco e depois cospe, não engole o óleo de coco, depois deita fora. E vocês vão sentir que aquele óleo de coco vai tipo vir como parece gelatinoso, porque ele vai realmente fazer uma limpeza profunda da vossa boca, dos vossos dentes, antes de vocês ingerirem aquilo que quer que seja. Ou seja, vocês podem fazer raspar a língua, depois bocejar ali com um bocadinho de óleo de coco, não é preciso nada extraordinário, não é? É um bocadinho, uma colherzinha ali de óleo de coco, bochecha, bochecha, aquilo vai fazer ali, parece que se vai até triplicar o volume do óleo de coco e depois vocês deitam fora aquele óleo de coco que vai vir bastante grosso, porque teve aqui a limpar-vos a parte da boca e das toxinas, principalmente para quem dorme de boca aberta, que acaba por ficar, que isso vai facilitar também bastante o bocejo com óleo de coco. Mas a água com limão vai trabalhar internamente. E aqui é muito importante. Depois, outro ritual que nós podemos, eu falei de um produto, mas mais rituais que nós podemos ter de manhã para o aqui e agora. Evitar ao acordar mexer no telemóvel. Fazer a higiene, tomar o pequeno almoço para quem toma o pequeno almoço, fazer aqui vestir-se e só depois ir ao telemóvel. Porque muitas das pessoas o que é que fazem? Pegam no telemóvel ainda na cama. E eles começam a receber logo uma dose excessiva de dopamina. E quando se levantam, é já o automático e a vida sem sentido. Porquê? Porque eles levaram com o enxerto de dopamina nas redes sociais ou não tiveram no telemóvel e quando eles acordam para a vida, parece tudo muito monótono, tudo muito sem graça, tudo muito vazio. Tudo muito sem, ai, a vida é isto. Não, a vida pode ser muito entusiasmante. Vocês é que levaram, é como se fosse uma overdose logo ao acordar. E claro, mexeu com o vosso sistema e vocês agora acham a vida muito parada. Então é uma das coisas que vocês também podem evitar logo de manhã. Podem também fazer aqui, imaginem,
Eu sou apologista do deitar cedo. Eu sou apologista do deitar cedo e acho que todos nós devíamos ir para a cama o mais tardar, ali às 11 horas, o mais tardar. Depois da meia-noite o sistema já é outro e o sono já não é tão produtivo, porque à meia-noite já existe partes do nosso corpo que precisam estar a ser reestruturadas durante o sono e nós estando acordadas elas não estão a reestruturar. Então eu posso começar, eu não consigo me deitar cedo, eu posso ir começando em 30 minutos por vez. Esta semana vou 30 minutos, em vez de ir à meia-noite, vou às 11h30, em vez de ir às 11, vou às 10h30. Tentar ir aos poucos para um horário melhor para vocês. Porque se eu me deito mais cedo, eu vou dormir melhor, porque eu vou dormir as horas que, pela medicina tradicional chinesa, nós devemos dormir, e eu vou acordar mais bem disposta. Eu vou acordar mais bem disposta, com mais vitalidade, a querer viver e não só pegar no telefone. Eu vou ter mais energia. Então, isso é muito importante também. Olhar para as horas de sono. Vejam, qual é o vosso horário de sono? Eu, por exemplo, eu tenho uma necessidade de dormir. Eu tenho necessidade de dormir. Eu sempre fui assim. Isto porquê? Por causa da minha mediunidade. Viver, a mim desgasta-me bastante. Sair de casa e estar em sítios movimentados é algo que me drena completamente a minha energia. Eu tenho necessidade de dormir. Desde pequena que eu tenho muito trabalho espiritual, então eu sempre dormi muito. Dormia 3 horas da parte da tarde, mesmo na praia eu tinha necessidade de dormir, porque eu tinha aquele volume todo de praia, de pessoas ali no meu entorno, e eu com 5 6 anos, eu precisava dormir na praia. Pelo menos 3 horas eu precisava dormir para recuperar a energia e voltar a brincar, porque senão eu não conseguia aguentar. E depois chegava à noite e dormia outra vez. Então, eu tenho necessidade de ter 8 horas de sono. E se eu não tiver 8 horas de sono, eu não estou bem. Porquê? Porque eu sei que a minha energia vai ser drenada por onde eu vou passando e eu sei que não vou estar a aguentar. Então, muitas das coisas que eu respeito, eu não sou de fazer cesta, mas quando eu sinto que o meu corpo me está a levar para ali, eu sinto, calma, eu fui drenada e eu preciso descansar. Isto aconteceu-me, olha, hoje é sexta, aconteceu ontem, quinta-feira. Como vocês sabem, eu estou no último mês de atendimentos individuais. E ontem tive 2 atendimentos, ou seja, como estou no último mês, eu já estou mesmo a finalizar, então já, não já passo muitos dias sem ter, porque estou mesmo a finalizá-los, mas ontem tive dois de manhã. E dois de manhã, um deles com uma pessoa que está bastante doente e que está em recuperação, mas está bastante doente. A seguir ao almoço, eu queria vir trabalhar e eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu sentia-me tão cansada, que eu disse, "Bem, não consigo, tenho tão um peso em cima de mim, eu sinto tão cansada." Eu fui-me limpar, vim fazer aqui o meu trabalho todo energético e disse, parou, o meu corpo está-me a pedir descanso. E eu fui descansar. Eu encostei-me no sofá, estive ali 30 minutos, 40 minutos, não sei ao certo, mas aquele tempo que eu fechei os olhos foi suficiente para eu recarregar a energia e já estar bem para depois fazer as coisas que tinha a fazer, o jantar, tratar dos miúdos e tudo mais, conseguir ainda assistir um bocadinho a uma série com a minha filha, tratar das coisas para o meu filho levar para a visita de estudo que ele ia para a viagem de finalistas e cheguei à cama, dormi normalmente. Porquê? Porque não foi das horas da noite que eu tive a tirar. Foi de que eu precisava carregar a minha bateria. Então, quando nós começamos a ouvir o nosso corpo e a respeitá-lo, nós começamos a equilibrar muito e a não ter picos de descida de energia. Porquê? Porque paro, recupero, sinto que há aquela necessidade e volto para o meu dia. Paro, recupero e volto para o meu dia. Isto é estar no aqui e agora. Quando eu não estou no aqui e agora e estou só no andamento, eu estou cansada, eu vou dizer, estou muito cansada hoje por causa do trabalho, estou muito cansada disto por causa daquilo, estou zartinha de chegar à noite para me deitar, estou zartinha disto para me deitar. Isto é o automático, que é a grande parte da população anda assim. Porquê? Porque os horários exigem, porque os patrões exigem, porque o trabalho exige. Essa é a verdade. O que facilita quando nós temos o nosso próprio negócio é nós podemos gerir as nossas horas e podemos fazer as pausas que o nosso corpo está a pedir e depois voltar com muito mais ênfase para aquilo que íamos fazer. Então, escutar o nosso corpo e começar aqui a dar mais descanso ao corpo. Porquê? Porque quando eu durmo é o corpo que está a recuperar, não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com a alma, é o corpo precisa de pausa. O espírito vai continuar a fazer o trabalho que tem que fazer em outras dimensões, mas o corpo precisa de descanso, porque tem um limite energético, então ele precisa de recuperar essa energia. Outra das coisas que vocês também podem começar a colocar na vossa rotina é dizer não. E isto parece ser uma coisa muito simples de se fazer, mas não é. É dizer não a tudo aquilo que vos esgota. Tudo aquilo que vos esgota. O quê? Tudo.
Há aquela amizade que é tóxica, há aquele trabalho que vocês não estão tão satisfeitas e não, eu já decidi que vou dizer não ali, portanto vou começar a construir para o outro lado. Há aquela saída que vocês só vão para não desagradar, há aquele pedido de ajuda que vocês só fazem para continuar a ser amadas. Não, o não. Simplesmente o não. E quando eu digo não, não tem que haver uma justificativa. É não. Se eu estou a dizer não, é porque não posso, porque não quero, porque não vou. É não. Isso é algo que também vos vai trazer muita energia, porque vai haver menos drenagem. Então, dizer não também é algo que vocês podem colocar na vossa rotina. E depois começar a parar 5 minutos por dia, fazendo respirações conscientes e perguntando o que eu preciso fazer hoje. Porque às vezes nós fazemos tanta coisa e não fazemos nada daquilo que precisamos fazer. Fazemos aquilo que está suposto nós fazermos, mas não aquilo que é preciso fazer. E quando eu permito-me parar, respirar e perguntar-me a mim, para receber a resposta interna, a resposta espiritual do que eu preciso fazer hoje para aquilo que eu quero viver amanhã, eu começo a ser realmente direcionada para aquilo que eu tenho que fazer hoje. E deixo de estar a gastar tempo com coisas que eu não preciso fazer e que só estou a fazer muitas das vezes ou para dizer que faço alguma coisa, ou para empurrar com a barriga, ou porque ainda não tive a coragem de dizer o tal não. Então perguntem a vocês. Nós temos muito a mania de questionar fora, o exterior. E é importante questionar o exterior. Atenção, que não é dizer que não é importante, mas aprendam a questionar-se. Aprendam a questionar-se. O que é que eu preciso fazer hoje? Onde é que me está a doer? Que emoção é esta que eu estou a sentir? E não venham dizer que não vem resposta, porque a resposta é automática. Vocês podem não querer ouvi-la. Há uma diferença entre não ouvir e não querer ouvir, porque a resposta vem. Eu posso dizer, não é nada disto. Eu alguma vez agora estou com medo. Se foi o medo que veio à tona, é o medo. Agora estou com raiva da pessoa. Não é nada disto, eu não sinto raiva de ninguém. Aceita que dá medos. Não lutes contra ti mesma, né? Aceita, só aceita. E abraça. Ok? É mais fácil. Se for desta forma, é muito mais fácil. Porque o grande problema não é a falta de grandes mudanças. Esse não é o grande problema. O grande problema é a ausência de pequenas escolhas feitas diariamente. Porque são as pequenas escolhas feitas diariamente que me vão trazer as grandes mudanças lá na frente. E a pessoa quer acordar, quer adormecer pobre e acordar rica. É só isto. Adormeci e agora acordei e estou noutra vida. Só que isto não acontece, porque isto não é a Disney. Era bom, não era Beatriz? Era bom. Mas isto não é a Disney. Então nós temos que saber que vamos tomando decisões conscientes durante os dias para a grande mudança vir no seu tempo. Agora, se eu não tomo decisões que são necessárias, faço escolhas durante os dias, também não vai vir a grande mudança. E eu escuso estar a olhar para ela e a pensar nela e a sonhar com ela. Porque o sonho não cria realidade. Então, são pequenas coisas como esta. Acordei de manhã, não vou pegar no telefone, vou-me levantar, vou raspar a língua, vou bocejar com óleo de coco, vou tomar água com limão, vou estar consciente, vou parar, vou respirar, vou perguntar-me o que é preciso fazer hoje. Vou estar cá, sem ser sempre na correria. É estar no momento presente. Eu detesto, na minha infância sempre foi muito assim, a correria da manhã. Eu gosto de acordar com leveza. Não gosto de acordar nem com gritos, não gosto de acordar com barulho, por isso é que eu deixei de ter despertador. Gosto de acordar e gosto de viver amanhã. Levantar, fazer as coisas sem muita informação, porque eu não gosto de receber logo muita informação de manhã. E eu vivi numa casa que a informação começava bastante cedo. Muito cedo. Minha avó saía muito cedo para trabalhar para o peixe e era quando não havia logo discussões às 4 ou às 5 da manhã. Portanto, eu detesto a parte do barulho de manhã. E uma das coisas que eu tenho com os meus filhos é exatamente isso, no eles acordar. Acordo-os com beijos, acordo-os com bom dia, acordo não sei o quê.
para que não haja barulho. Era impensável para mim ter uma manhã barulhenta. Ontem deixei tudo preparado porque ele precisava de levar para a visita, tudo pronto. Hoje de manhã foi só tirar do frigorífico, colocar as frutas, colocar tudo, colocar na mochila, tudo já pronto. A roupa que era para levar suplentes, as roupas que era para levar vestido, o que era para lá usar, tudinho. Para que amanhã fosse tranquila. Eu sempre preservei que os meus filhos saíssem de casa de forma tranquila para a escola. Porque eu vivi o sair de casa de forma estressada para a escola. E eu sei o impacto que isso teve ao longo dos anos da minha vida, que foi ansiedade. Então, eu gosto de preservar a ida deles para a escola. Vou levar, a minha filha já não, que já acabou agora este ano a escola. Vou levar o meu filho a falar com ele, a brincar com ele, a cantarolar, a fazer, mas vamos na tranquilidade. Mesmo que já esteja ali em cima da hora. Porquê? Porque ele sabe que ele gosta de chegar à escola 10 minutos antes para ainda brincar um bocadinho com os colegas. O portão abre 10 minutos e eu faço sempre questão de ele deixá-lo para ele ainda brincar os 10 minutos antes. Portanto, eu sei que mesmo que as coisas se atrasem, ele não chega tarde, porque a gente tem sempre o cronómetro para os 10 minutos para ele brincar. Então dá tempo da gente ir com calma. Não temos que ir a correr. Não temos que ir. E com calma. Suavemente. Até porque amanhã está a começar e não apetece andar na correria. Então, isso é viver no momento presente, é querer experienciar essas partes do presente. Eu levanto-me, quando sou eu a cuidar do Rodrigo de manhã, eu levanto, faço-lhe o pequeno almoço. Enquanto ele toma o pequeno almoço, eu estou-me a arranjar. Depois vai ele arranjar-se. Ele já tem a roupa pronta, vai ele arranjar-se para se vestir. Então, não há o despacho, nem o coisa, porque enquanto um está a fazer outra coisa, o outro está a usar a casa de banho. Enquanto o outro está a usar a casa de banho, o outro está a fazer outra coisa. Então, há tranquilidade, há paz. Se eu consigo ter paz de manhã para estar no aqui e agora, eu vou conseguir ter paz ao longo do meu dia. Se eu começo amanhã estressada, meus amores, é muito difícil vocês depois terem paz ao longo do dia. Muito difícil. Só se vocês fizerem uma grande pausa, o que normalmente não dá para fazer, para fazer uma meditação, para aplicar o reiki, para ativar a chama divina, mas é muito difícil. Se eu acordo estressada, as coisas começarem bem. Hoje eu tive que acordar mais cedo, porque o Rodrigo tinha de estar na escola às 8 por causa do autocarro para ir para a visita. E eu tinha depois de estar às 9 para entregar o kit informático dele na outra escola, que acabou o quarto ano, temos que ir devolver os computadores. E foi isso que aconteceu. Deixou às 8, ainda vi aqui, ainda fiz umas coisas e depois fui entregar o computador dele. O computador está a ser recebido por miúdos que são estagiários, são miúdos, não têm mais de 20 anos. Estava lá um técnico mais velho e um professor que é professor da escola, mas o resto eram miúdos. E claro que nós, quando somos chamadas, depois já estava tipo, na conversa com mães na fila, depois fui chamada, nós chegamos, é o bom dia, entregamos o computador, os miúdos estão a ver, têm que ver, o computador funciona, não sei o quê. Há uma mãe ao meu lado que eu não conheço e que chega e o rapaz diz-lhe assim: é encarregado de educação, porque foi-nos disto, tinha que ser encarregado de educação a ir devolver os kits, porque somos nós que assinamos, primeiro temos que assinar agora. E ela responde: não estou assim, sou a mãe. Como se o rapaz não tivesse feito alguma pergunta do outro mundo. Então o pai é o encarregado de educação. Deve ser. Epá, as pessoas não têm que levar com o teu mau humor de manhã. Elas estão a fazer o trabalho delas e não têm que estar a levar que tu estás mal disposto, porque ela não tem culpa do que se está a passar na tua vida. E é óbvio que também acontece muitas vezes o contrário. Nós chegamos bem dispostas e somos atendidos de forma mal disposta por quem nos está a atender. Isto também acontece. Mas hoje, ao acontecer isto, e depois a pessoa não pode deixar o computador, porque o teclado tinha uma tecla partida e eles não recebem computadores danificados. Confusão ali. Este computador tem 6 anos, vocês queriam o quê? O meu também tinha 6 anos. Todos estávamos ali entregados do quarto ano, tem aqueles, foram entregados 6 anos, nem são 6, são 4 anos. Não sei daquela foi buscar os outros dois, mas são 4 anos. É normal. É uma questão de cuidado, aqui e agora. Autocuidado. Autocuidado comigo, autocuidado com as minhas coisas. Ensino autocuidado aos meus filhos, todos têm autocuidado. É assim que funciona. Então, muitas das coisas que às vezes nós fazemos neste movimento levam-nos a ter um dia não tão produtivo, a ter um dia que também não é agradável para as pessoas que estão ao nosso redor, porque eu vou descarregando, né? Vou descarregando a energia nas coisas. E a verdade é que
não beneficia em nada a minha saúde, em nada o meu bem-estar. O bem-estar não vai começar com dinheiro, o bem-estar não vai começar com carreira, o bem-estar vai começar com saúde. Este é o primeiro bem-estar. Então é desde que eu quero que vocês comecem a trabalhar daqui para a frente, no bem-estar. Portanto, o ritual da manhã dos vossos próximos 7 dias, há aqui alguém, há meninas que já fazem, não se esqueçam de quem tem o hábito de raspar a língua, fazer o bochecho para quem gosta de bocejar ou para quem nunca experimentou, experimentem. Às vezes até podem se identificar, porque principalmente se tomam alguma medicação, também tem aquela parte que vai sempre durante a noite saindo e ficando aquele mau sabor que muitas das meninas que tomam medicação se queixam, que têm o sabor da medicação da boca, é exatamente isso, que vai libertando os gases que o nosso próprio corpo liberta e pode-vos ajudar nesse sentido. Água morna com limão, respiro fundo, venho aqui agora e pergunto o que eu preciso fazer hoje. E permitam-se que a vossa alma, o vosso espírito vos direcione. Precisas de fazer isto, precisas dizer não, precisas mudar a tua alimentação, precisas começar a treinar, precisas começar a ler mais, precisas descansar mais. Permitam-se ser direcionadas por vocês. Acreditem numa coisa, eu trabalhei mais de 25 anos a atender pessoas como terapeuta holística, vocês sabem o meu trabalho. Muita gente vinha em busca de respostas e aquilo que eu sempre tentei dizer é que a maior resposta estava nelas. Eu direcionava para que elas chegassem à resposta. A resposta nunca está no outro, está em vocês. Só que qual é o problema do ser humano? Não se questionar. Por isso é que é fundamental o autoquestionamento. Então questionem-se. Questionem-se para começar a perceber o que é que vocês estão aqui a fazer, o que é que eu preciso fazer para atingir algo, o que eu preciso fazer para a minha saúde, o que eu preciso fazer no meu casamento, o que eu preciso fazer nas várias áreas da minha vida. Esta semana que vai iniciar, digam, eu escolho cuidar de mim antes de me perder no mundo. Porque o piloto automático é nós perdidas no mundo. Lembram-se? Reação, apagar incêndios nas urgências. Então, eu escolho cuidar de mim antes de me perder no mundo. E vou trazendo aqui cada vez mais essa consciência para mim. O óleo de limão, para vocês entenderem, ele trabalha ao foco. E não foi por acaso que ele está aqui associado à parte do presente. Então, o que é que ele vos tira? Ele tira-vos da confusão, da dispersão, da fadiga mental, da culpa e do desânimo. Ele ajuda nestas questões todas, para que vocês consigam ter o quê? Mais foco, mais clareza mental, principalmente, mais energia, mais alegria, mais atenção. Foco, atenção. É um cítrico, portanto, um cítrico faz parte do fruto, é alegria. Trabalha toda esta parte mental, porque veja, ele está no topo da árvore, portanto, trabalha a parte mental e ajuda-vos a viver no presente, ajuda-vos a viver no aqui e agora. Pequenos hábitos, grandes mudanças, mas é devagarinho que vocês vão conseguindo fazer, ok? Então, aqui, deixem-me ver o que é que eu tinha mais para vocês fazerem. Ok. Vou-vos deixar aqui algumas perguntas para vocês responderem ao longo da semana, lá está, terem esse tempo de pausa e responderem. Então, a primeira pergunta que eu vos quero deixar é: onde é que eu tenho vivido mais no automático? Pode ser na alimentação, pode ser no sono, pode ser nas relações, pode ser no telemóvel, esqueço-me, estou ali, é automático, fico ali, vou ali 30 minutos, quando dou conta estou lá 4 horas. No trabalho, é trabalho, 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 trabalho. Em casa, meto nas lides da casa, no cuidar dos filhos, quando dou conta. Nas emoções, não paro para ouvir as emoções, não paro para ouvir os meus pensamentos, não paro. Que sinal, segunda pergunta, que sinal o meu corpo tem tentado mostrar-me? Aqui o sinal pode ser fadiga, pode ser ansiedade, pode ser cansaço, pode ser aumento de peso ou diminuição de peso, pode ser desmotivação, pode ser alguma doença específica. Fiquem atentos aos sinais do corpo. O corpo fala. Há um livro que se chama mesmo O Corpo Fala.
É um livro maravilhoso, que fala das vários tipos de doenças e o que é que elas representam na nossa vida. E por último, qual é a pequena escolha que posso fazer esta semana para voltar a mim? Eu não vos peço que vocês façam 10 escolhas. Eu hoje dei-vos estas sugestões de manhã. Eu não vos peço que vocês amanhã acordem e façam todas elas. Não é isso. Escolham. Se vocês já fazem alguma das que eu referi, implementem uma das novas que eu dei. Ok? Se ainda não fazem nenhuma, comecem por fazer uma. E conforme aquela vai solidificando, eu vou acrescentando outra. Porque um cérebro que não está habituado a fazer estes rituais de manhã, ele não vai conseguir e vocês vão ser autossabotadas e vão desistir no segundo dia. Porque o cérebro vai vos dizer: isto é muita coisa para fazer de manhã, não tenho tempo para estas coisas todas. Escolham uma. Ou juntem-as. Ok? Juntem. Imagina que eu consigo me levantar, vou de manhã à casa de banho, esfrego a língua e bochecho porque já lá tenho o óleo de coco, deixarem as coisas estrategicamente nos sítios para ser mais fácil. Depois vou beber a minha água morna, eu consigo fazer isto, mas não consigo fazer a respiração de manhã. Ok, respira fundo e mantém essa por 7 dias, esse ritual por 7 dias. Eu já faço o óleo de limão de manhã, mas quero implementar que não sabia agora o raspar de língua ou o bochecho com óleo de coco. Ok, vamos então implementar uma dessas. Para ir devagar, para dar tempo do cérebro se adaptar e não me sabotar na mudança de hábitos. Olha, já faço essas todas, mas eu lavo os dentes com a mão direita, então começo a lavar com a mão esquerda. Porquê? Porque eu vou estar a dar outro comando ao cérebro e ele vai ter que estar no aqui e agora para fazer com a esquerda. A esquerda não está habituada a lavar os dentes, vai ter menos força, vou ter desajeitado, então tenho que estar cá para fazê-lo. São pequenas coisas que nos fazem vir para o agora. Então eu vou fazendo estas pequenas coisas. Não são 10, são uma coisa. Façam uma coisa de cada vez. Se eu tentar mudar tudo de uma vez, não vou conseguir sustentar, portanto nem vale a pena. E é aqui, nestas pequenas mudanças, nestes pequenos hábitos, que vai aparecer a vossa verdadeira liberdade. É aqui. Liberdade não vai vir com o dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, se eu tivesse dinheiro, eu já estava a treinar. Se eu tivesse dinheiro, alimentava melhor. Se eu já fosse isto, se eu tivesse um carro, já estava mais bem disposto. Não estava. Não coloquem na matéria aquilo que nada tem a ver com a matéria, porque vocês não estavam. Se assim fosse, nós tínhamos pessoas ricas, muito felizes, e nem sempre acontece. Porquê? Porque deixaram de olhar para aquilo que era importante. Não está fora, a felicidade é interna, não é externa. Porquê? Porque o mundo é visto com os olhos, com os meus olhos, mas sobre aquilo que eu tenho internamente. O mesmo sítio pode não ter a mesma alegria para duas pessoas. Uma pessoa com depressão não consegue apreciar um pôr do sol, não aprecia um arco-íris. No entanto, ele traz alegria a muita gente e traz bem-estar a muita gente. Tem a ver com os óculos, com as lentes que nós estamos a assistir. E as lentes são formadas pelas crenças, pelas vivências, pelos traumas, pela forma como eu levo a vida. Então, a liberdade começa quando eu começo a fazer escolhas. Quando eu começo a escolher o meu dia, quando eu começo a cuidar do meu corpo, quando eu permito-me cuidar da energia da minha casa, quando eu escolho responder à vida e não reagir à vida, que são coisas diferentes, ok? Então, é parar de se abandonar para se começar a aceitar e a cuidar de si. Liberdade, felicidade, amor, autocuidado, é tudo cá dentro, começa tudo cá dentro. Lembra-se que Deus diz: ama o outro como a ti mesmo. Eu estou sempre a dizer esta frase. Porquê? Porque as pessoas amam o outro, mas esquecem-se de se amar a elas. Então o que elas dão ao outro é exatamente aquilo que elas dão a elas. E elas não têm consciência disso. E por isso é que o outro às vezes reclama, porque para elas pode ser muito, porque estão a aceitar migalhas, mas para o outro não é, porque está habituado a receber mais e que se coloca num patamar mais elevado. Então tenham atenção. Esta é a mudança que eu quero que vocês vão fazer nos próximos 7 dias. Começar primeiro a voltarem para vocês, água com limão, respiração, uma palavra do vosso dia. O Ademar coloca lá sempre mantras do dia também, para aqui vocês terem essa consciência e questionarem-se: o que eu preciso
fazer hoje? Vocês podem até deixar mais personalizado. Vocês podem dizer o que é que eu preciso fazer hoje para cuidar melhor do meu corpo. Um exemplo. O que é que eu preciso fazer hoje na minha carreira? O que é que eu preciso fazer hoje para a minha família? Entendem? Vocês podem ainda personalizar mais, mas eu deixo mais abrangente para quem não quer personalizar mais, mas deixar-vos à vontade, não, eu quero realmente entender o que eu preciso fazer hoje para chegar mais perto de criar este projeto, de fazer isto na minha vida. Então, vocês podem acrescentar, tá bem? Não se limitem. Esta foi a nossa sexta de consciência de hoje. Não quero que vocês mudem a vossa vida inteira numa semana, mas que abandonem certos hábitos e que comecem a fazer pequenas escolhas. Se vocês querem grandes mudanças, comecem a fazer pequenas escolhas hoje. E pequenas escolhas relacionadas com a vossa saúde e com o vosso bem-estar. Sem saúde, sem bem-estar, não existe abundância. Porque a primeira abundância que eu tenho que ter é de saúde, para eu depois realizar tudo o resto. Conseguir chegar onde eu quero chegar, conseguir viver o que eu quero viver e não ser dependente de ninguém. A pior coisa que um ser humano pode viver na vida é chegar a uma fase da sua vida que não significa que seja uma fase idosa, porque há situações devido às más escolhas que a pessoa fica às vezes limitada e dependente dos outros, ainda bastante jovem, é ser dependente. Vivam e façam escolhas de forma a serem independentes até ao último dia de vocês aqui na Terra. Porque é a pior coisa que uma pessoa pode sentir de saber que está dependente do outro para comer, dependente do outro para cuidar das necessidades básicas, depender do outro. Eu vivi isso com a minha mãe e sei que isso mata mais do que a própria doença. E por isso é que muitas das vezes me acham, mas tu às vezes és bruto a dizer as coisas, mas porque eu sou pela liberdade e pela independência. Dentro da nossa comunidade das sementes essenciais, aquilo que eu preservo é que vocês todos sejam independentes a utilizar os produtos. Nós estamos aqui para direcionar, mas que vocês sejam independentes para fazer os blends, para partilhar, para utilizar a família. Independência. Águias voam alto e não estão à espera que alguém as leve. Elas voam, elas aprendem e voam. É assim que funciona. Dependência, seja ela física, seja ela emocional ou seja ela espiritual, que então aí ainda é pior, é terrível. Portanto, cuidem de vocês. Saúde, energia alta, não há obsessores, não há magias, não há inveja que cai em cima de vocês. Doença, energia baixa, portas abertas para tudo isso. Eu tenho que ter um redobramento de me proteger, para que não levar com as coisas. Então, saúde é fundamental, cuidar dela é essencial. Não é à toa que se chamam óleos essenciais. Este projeto que eu tenho com o meu marido de casal essencial é voltarmos às origens, quando ainda se há as ervazinhas e as mesinhas para se fazer as coisas antes de vir toda uma indústria de químicos à nossa frente. Quando ainda se utilizava coisas bastante simples para tratar da casa antes de vir estes químicos todos para dentro da nossa casa, que são a causa muitas das vezes das nossas bronquites, das nossas asmas, dos nossos cancros, das nossas coisas, porque é só químicos a entrar pela casa adentro. Seja para lavar isto, para lavar aquilo, para lavar aquilo outro, é químico, químico, químico. E nós não temos noção, mas prejudica. Até mesmo certos protetores solares prejudicam. Portanto, façam escolhas conscientes para vocês, para os vossos filhos. Eu volto a dizer, eles são o futuro. Quanto mais nós investirmos nos nossos filhos, porque nós sabemos que o grande futuro vai ser para eles e para aqueles que eles vão ter, mais possibilidades nós temos de ter um mundo muito mais harmonioso, porque o nosso mundo tem vindo em declínio. Então é nisto que eu acredito, é isto que eu partilho com vocês. Não mudem a vida toda de uma vez, que não dá, mas façam pequenas mudanças e esta semana vamos começar com o limão, que é foco também. Para quem não tem foco, pode utilizá-lo no difusor também para trabalhar o foco. Pode inalar diretamente para trabalhar também aqui a parte do foco da energia positiva. Terem atenção que é fotossensível, portanto, não expor ao sol após usar o limão nas mãos. Lavar bem as mãos,
para não ter aqui nenhuma queimadura, porque tudo o que é cítrico é fotossensível. Também nunca se esqueçam disso e não quero mais relembrar para que vocês não tenham aqui a infelicidade de um dia se esquecer e poder ter alguma queimadura ou aqui algumas bolhas devido à exposição ao sol depois do limão. Está bem, meus amores? Um beijinho muito grande a vocês todos. Para quem tem mentoria amanhã, até amanhã para a mentoria. Amanhã há a mentoria dos líderes às 16, mentoria de empresários às 17. Vamos avançar noutro módulo, liderança, e aqui a vossa liderança vai ser vista de outra forma. Uma forma que provavelmente a grande parte de vocês ainda não a viu. E daqui a pouco já partilho o link. Vou só subir o vídeo, baixar e subir o vídeo. Para quem não veja amanhã, um excelente fim de semana, que seja abençoado, repleto de bênçãos. Voamos alto e cuidamos da nossa saúde em primeiro lugar. Com limão esta semana. Para a semana haverá outro produto e logo veremos qual será. Um beijinho para todas vocês. Gratidão mais uma vez. Estamos juntas. Eu vou! Sim.